Fala galera do canal, vamos começando mais um vídeo do canal X Investimentos Esportivos e para essa quinta-feira, 2 de setembro de 2021, teremos 8 palpites. Vamos começar ali nas eliminatórias da Copa na Europa, vamos passar pela Série A do Brasileirão e vamos fechar nas eliminatórias da Copa na América do Sul. Mas antes da gente começar, já se inscreva no canal, já deixa o seu like e ajude o canal a crescer, galera. Então bora, que hoje tem jogo muito bom, muita seleção boa em campo. Então bora, sem muita conversinha, sem muita delonga, vamos ao vídeo do dia. Primeiro jogo, Hungria e Inglaterra. Jogo válido pelas eliminatórias da Copa, onde a gente tem pelo grupo I a Inglaterra em primeiro com 9 pontos em 3 jogos e a Hungria em segundo com 7 pontos em 3 jogos. Jogo que marca os dois primeiros colocados da competição, mas que de um lado tem uma fortíssima seleção que tem tudo para garantir a sua vaga como líder do grupo, e a Hungria que deve brigar nessa segunda vaga contra a equipe da Polônia. Para esse jogo, galera, eu acredito que deve ser um jogo com a tendência de gols, até porque a Hungria vem fazendo uma boa eliminatória, vem de um empate contra a Alemanha, um empate contra a França, apesar de vir de uma derrota para Portugal, e isso na Eurocopa. É uma equipe que vem fazendo bons jogos, seja em competições eliminatórias, seja em competições válidas, mas agora vai pegar a equipe finalista da última Euro, uma equipe muito forte, que tem uma seleção muito boa, e são duas equipes que vêm correspondendo bem ao mercado de gols. Sem falar que a Hungria, nos últimos 5 jogos, em 3 deles, ela teve 2 gols ou mais em seus jogos. Já a equipe da Inglaterra, nos últimos 5 jogos, em 4 deles, a Inglaterra teve 2 gols ou mais em suas partidas. E utilizando o jogo mais recente entre essas equipes, que foi de 2010, foi 2-1 para a Inglaterra. Por isso, o nosso palpite para esse jogo vai ser mais de 2.0 gols. A odd nesse momento está na casa de 1,62 e é um jogo que, com 2 gols, a gente tem a posse devolvida, apenas isso, né? E com o terceiro gol ou mais que a gente tem o nosso green. A gente perde apenas em caso de 1-0 ou 0-0 na partida. Mas aqui a gente está falando das duas melhores equipes do grupo, duas equipes que participaram da última Euro. A Hungria fez uma boa competição, empatando com França e Alemanha, perdendo apenas para Portugal no considerado grupo da morte. E a Inglaterra chegou até a final da competição. Uma equipe muito forte, que mostrou que marca bons gols, mas que também toma muitos gols. E jogando contra a Hungria, que está querendo buscar o seu sonho de voltar a uma Copa do Mundo e precisa muito dessa vitória, até porque joga dentro de casa, e caso vença, assuma até a ponta, é muito interessante para o mercado de gols. Até porque a Polônia está ali com 4 pontos, a Hungria vencendo, vai para 10, continua mantendo uma distância da equipe polonesa, e depois no confronto direto pode tentar garimpar essa segunda vaga ou até quem sabe a primeira vaga do grupo. Mas é um jogo muito forte, tanto por parte da Inglaterra como por parte da Hungria, o que pode ser bastante interessante no mercado de gols. Por isso, mais de 2.0 gols, odd na casa de 1,62 é o nosso palpite para Hungria e Inglaterra. Passando agora para Islândia e Romênia, outro jogo das eliminatórias da Copa, onde a gente tem pelo grupo J a Romênia em quarta com 3 pontos e a Islândia em quinto com 3 pontos também. Duas equipes que vêm assim, vamos considerar em momentos opostos. A Islândia vinha de uma seleção muito forte, principalmente depois da última Copa e da Eurocopa anterior a essa última que passou, mas nos últimos tempos a equipe vem oscilando, não vem tendo bons resultados. A Romênia vinha fazendo bons jogos, mas nos últimos 4 jogos são 4 derrotas. É uma boa seleção, mas que precisa de uns ajustes. Vai pegar uma seleção também que nos últimos tempos não vem tão bem, apesar de 2 resultados bem positivos, principalmente um 2-2 contra a Polônia, jogando na Polônia. Sem falar que os últimos 5 jogos da Islândia, em 4 deles tivemos 2 gols ou mais. Já a equipe da Romênia, nos últimos 5 jogos, em 3 tivemos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram no jogo mais recente, 2-1 para a Islândia. Por isso, o nosso palpite para esse jogo vai ser mais de 1.5 gols. A odd nesse momento está na casa de 1,46. É um jogo facilmente com 5 minutos de bola rolando. Essa odd já está batendo 1,50 e acredito que deve ser o momento da entrada para quem queira esperar uma cotação melhor. Porque a gente está falando de duas equipes que devem brigar ali
por essa segunda vaga, junto com hoje a Armênia, que deu uma disparada no grupo. A Alemanha deve voltar ao bom futebol e classificar em primeiro, deve brigar ali com a Armênia e Macedônia do Norte, que conseguiu uma classificação para a Euro. Então é um jogo importantíssimo tanto para a Islândia como para a Romênia, até porque quem ganhar continua na briga e quem perder praticamente dá adeus, até porque a Armênia e a Macedônia estão muito bem no grupo. Muito mais importante ainda por parte da Islândia, porque joga dentro de casa, e a Romênia, se ainda quer alguma coisa, precisa vencer fora para sair dos maus resultados e ainda assim, quando jogar dentro de casa, continuar a sua caminhada. Então, um jogo bastante interessante para as duas equipes, um jogo até nivelado tecnicamente, o que pode favorecer um jogo de muita trocação e isso favorecer mais ainda o mercado de gols. Por isso, mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,50 na verdade, com 5 minutos ali de jogo, é o nosso palpite para Islândia e Romênia. Passando agora para Polônia e Albânia, outro jogo das eliminatórias da Copa, aqui pelo grupo I, onde a gente tem a Albânia em terceiro com 6 pontos e a Polônia em quarto com 4 pontos. Jogo importantíssimo para a Polônia, se ainda sonha com classificação à próxima Copa do Mundo. Precisa vencer urgentemente a Albânia, não fez uma boa Eurocopa, conta com o atual melhor do mundo na atualidade, né? Atualidade, foi redundante, mas deu para entender. E precisa muito da vitória, até porque a Hungria tem um confronto direto com a Inglaterra. Caso a Hungria não vence e a Polônia vence, ela empata em número de pontos e decide com os húngaros essa última vaga do grupo. Sem falar que a Polônia nos últimos 5 jogos, em todos eles a equipe teve 2 gols ou mais. Já a equipe da Albânia nos últimos 5 jogos, em 3 deles a equipe teve 2 gols ou mais. E não dá para utilizar muitos jogos dessas equipes, os confrontos, até porque o último foi em 2008 e essas equipes mudaram bastante. Por isso, nosso palpite para esse jogo, tendo em vista o contexto que essas equipes vêm desempenhando nos últimos tempos, vai ser mais de 2.0 gols. A odd nesse momento está na casa de 1,56 e é um jogo que eu vejo com uma boa tendência, porque a Polônia precisa muito de uma vitória. Não fez uma boa Euro, não vem de uma boa sequência, mas é uma equipe que marca muitos gols e toma muitos gols também. Vai pegar a Albânia, que hoje é a terceira colocada do grupo, tem 6 pontos, mais 6 pontos contra Andorra e San Marino, o que não dá para ter tanta base nessa pontuação, porque são duas seleções muito fracas, assim como é a seleção da Albânia. Então a Polônia, com bons jogadores que tem, jogando dentro de casa, tem tudo para voltar aos trilhos da vitória e uma boa vitória para fazer um saldo para tentar chegar bem contra os húngaros quando tiver esse confronto. Sem falar que a equipe fez uma Eurocopa ruim, mais uma Eurocopa marcando gols e sofrendo gols, coisa que eu acredito que deve ser nesse jogo, porque a equipe polonesa é uma equipe boa em comparação com a equipe da Albânia, que na minha visão deve jogar muito retraído, explorando mais os contra-ataques, e isso deve favorecer a equipe polonesa ao resultado positivo e consequentemente ao mercado de gols. Por isso, mais de 2.0 gols, odd na casa de 1,56 é o nosso palpite para Polônia e Albânia. Passando agora para Suécia e Espanha, outro jogo das eliminatórias europeias, onde a gente tem pelo grupo B a Espanha em primeiro com 7 pontos e a Suécia em segundo com 6 pontos. Jogo que praticamente vai definir aqui quem classifica direto e quem fica com a segunda vaga do grupo, até porque são as duas melhores seleções da chave disparadamente. A Grécia tem uma seleção razoável, mas eu acredito que não consiga fazer força com Suécia e Espanha. Então, por isso, tendo em vista ser as duas melhores seleções do grupo e pelo que apresentaram na última Eurocopa, eu acredito que o mercado de gols para esse jogo também deve ser a tendência. Até porque a Suécia, nos últimos 5 jogos, em 3 deles a equipe teve 2 gols ou mais. Já a equipe da Espanha, nos últimos 5 jogos, em todos a equipe teve 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram, utilizando os 3 jogos mais recentes, desses últimos 3, em 2 tivemos 2 gols ou mais. Por isso, o nosso palpite para esse jogo vai ser mais de 1.5 gols. A odd nesse momento está na casa de 1,40, mas é aquele jogo com 10 minutos de bola rolando, essa odd já está batendo 1,50 e acredito que seja o momento da entrada também para quem queira uma cotação melhor. Até porque a gente tem duas boas seleções que devem começar um jogo bem truncado, até porque vale a primeira posição do grupo, que hoje é da Espanha. A Suécia tem um jogo a menos, então é importantíssimo demais essa vitória para a equipe sueca, até porque joga dentro de casa e com esse jogo a menos pode dar uma larga vantagem sobre a equipe espanhola e praticamente conseguir a sua vaga como primeiro da chave. Sem falar que a Suécia não fez uma boa Eurocopa, chegou até ali nas quartas de final, acabou eliminada na prorrogação
mas pega uma Espanha que começou não tão bem, mas que foi muito bem, uma equipe que marcou muitos gols e tomou muitos gols e acabou apenas eliminada para a campeã Itália. Então por isso eu acredito que deve ser um jogo com a tendência de gols, até porque a Espanha vem de uma reformulação, uma equipe que vem marcando e tomando muitos gols, foi assim na Euro. Com a Suécia não foi diferente, principalmente nos jogos contra a Ucrânia, a Polônia. Então é um jogo que tem uma tendência sim de ser bastante movimentado. Na Eurocopa acabou 0-0, mas a Espanha perdeu inúmeras chances e para esse jogo eu acredito que deve manter a tendência de muitos movimentos e quem sabe de placar até mais elástico, porque essas equipes têm possibilidade para isso e vale, quem sabe, até a classificação direta dentro desse grupo. Por isso, mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,50 ali com 10 minutos de jogo, é o nosso palpite para Suécia e Espanha. Passando agora para Bolívia e Colômbia, jogo das eliminatórias da América do Sul, onde a gente tem a Colômbia ali em quinto com 8 pontos e a Bolívia em oitavo com 5 pontos. Jogo importantíssimo para a Colômbia, que precisa muito dessa vitória, vem de um terceiro lugar na Copa América e pega uma Bolívia, uma das piores seleções do continente americano e que vem de 4 derrotas, não fez uma Copa América muito boa também, e é um jogo também que eu vejo com bons olhos para o mercado de gols, até porque a equipe boliviana é muito fraca, utiliza-se muito da altitude no seu país para conseguir algumas vitórias, mas vai pegar uma boa seleção, que é a seleção colombiana, que está ali no limite considerado, né, de classificação para uma próxima Copa e precisa vencer para continuar nessa briga. Até porque, sem falar também que a Bolívia nos últimos 5 jogos, em 4 deles a equipe teve 2 gols ou mais. Já a equipe colombiana nos últimos 5 jogos, em 4 também, teve 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 jogos, em 4 jogos também tivemos 2 gols ou mais. Por isso, nosso palpite para esse jogo também vai ser mais de 1.5 gols. A odd nesse momento está na casa de 1,40 e é mais um jogo com 10 minutos. A odd já está batendo 1,50 e acredito que seja o momento da entrada. Até porque a gente tem uma Bolívia que ainda sonha com classificação à próxima Copa, tem matematicamente possibilidades para isso, mas é uma equipe muito fraca, tanto que já marcou 9 gols e tomou 14. Uma equipe que toma muitos gols e que quando joga dentro de casa costuma marcar alguns gols porque utiliza-se da alta altitude para se favorecer. Já a equipe colombiana, que vem oscilando muito nas competições que vem disputando, vem no terceiro lugar na Copa América e tem tudo para fazer um bom resultado mesmo jogando fora de casa. Já marcou 11 gols e tomou 13, ou seja, são duas equipes que marcam e tomam muitos gols. Então a tendência para esse jogo é ser muito movimentado, porque a Bolívia ainda tem chances matemáticas e com altitude de tentar fazer um bom resultado dentro de casa, e a Colômbia, pelo time que tem, também tem a possibilidade de balançar muito a rede e isso favorecer mais ainda o nosso mercado de gols. Por isso, mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,50 ali com 10 minutos de jogo, é o nosso palpite para Bolívia e Colômbia. Passando agora para Fluminense e Juventude, jogo válido pelo Brasileirão, onde a gente tem o Fluminense em 13º com 21 pontos e o Juventude em 14º com 21 pontos também. Duas equipes que vêm fazendo campanhas bem semelhantes e que vêm oscilando muito na competição. E isso favorece o mercado de gols, até porque são duas equipes que vêm marcando e tomando muitos gols, apesar de o Campeonato Brasileiro, da Série A e tanto da Série B serem jogos bem truncados, bem travados, mas que ainda assim essas equipes vêm tendo uma boa média. Até porque o Fluminense nos últimos 5 jogos, em todos eles, a equipe teve 2 gols ou mais. Já a equipe do Juventude, nos últimos 5 jogos, em 4 deles, tivemos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram, não dá para usar muito por base, porque foi em 2007 o último jogo, mas sempre, também nesses últimos jogos, essas equipes também tiveram uma boa média de ao menos 2 gols em suas partidas. Por isso, nosso palpite para esse jogo vai ser mais de 1.5 gols. A odd nesse momento está na casa de 1,60, uma cotação teoricamente bem alta para duas equipes que vêm fazendo e tomando muitos gols. O Fluminense vem de uma boa vitória sobre o Bahia jogando dentro de casa e o Juventude vem de um empate de 1-1 contra o São Paulo também jogando em seus domínios. Para esse jogo a gente tem duas equipes ali em meio baixo de tabela que estão querendo fugir da zona de rebaixamento. Então um jogo importantíssimo para a vitória, principalmente do Fluminense que joga dentro de casa, mas são duas equipes que já tomaram mais gols do que marcaram. O Fluminense já marcou 15, tomou 18. O Juventude já marcou 14 e tomou 19. Um jogo com a característica total de ser bastante truncado, mas com a predominância do Fluminense bastantemente no ataque. Até porque a equipe joga dentro de casa
E quando isso acontece, tem essa predominância. O Juventude vai explorar mais os contra-ataques, como é característica da equipe quando joga fora de Caxias do Sul, mas ainda assim é uma equipe muito perigosa que nos últimos 5 jogos, em todos eles, a equipe deixou ao menos um gol na partida. Vem de uma boa vitória sobre o Bragantino jogando fora de casa e 2 empates contra Fortaleza e São Paulo em seus domínios. Então é uma equipe muito boa, uma equipe para ficar atento, e o Fluminense também, depois dessa troca de comando técnico, também deu uma revigorada e isso pode favorecer muito o mercado de gols. Por isso, mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,60 é o nosso palpite para Fluminense e Juventude. Passando agora para Venezuela e Argentina, jogo válido pelas eliminatórias da América do Sul, onde a gente tem a Argentina em segundo com 12 pontos e a Venezuela em nono com 4 pontos. Jogo de extremos, onde a gente tem a seleção venezuelana, uma das piores da América do Sul também, juntamente da Bolívia, e a Argentina, a atual campeã da Copa América, uma das grandes forças aqui do cenário, e não tem outra alternativa para esse jogo, até porque a Argentina vem de 4 vitórias e um empate nos últimos 5 jogos, enquanto a Venezuela vem de 3 empates e 2 derrotas. Não fez uma Copa América nada bem, foi eliminada logo de cara e pega uma Argentina que vem muito forte, querendo encostar ali no Brasil para já praticamente carimbar a sua vaga à próxima Copa do Mundo. Por isso, o nosso palpite para esse jogo vai ser uma Argentina para vencer. A odd está na casa de 1,55, porque não tem muito o que fazer. A Argentina jogando fora de casa ou dentro de casa é uma equipe muito forte. E pegando a Venezuela, uma equipe que não vem de uma sequência muito boa, que vem de 3 jogos de empates e 2 vitórias, uma equipe muito fraca tecnicamente, onde a gente tem uma Argentina recheada de grandes jogadores que ataca muito, seja fora de casa, seja dentro de casa, a tendência é de muita vitória da Argentina. E pelo futebol que a Argentina vem apresentando e pelo momento que a equipe passa, eu acredito que a moral deles deve estar muito lá em cima e isso pode favorecer o jogo, até porque a equipe conquistou um título que não conquistava há anos e pega uma seleção muito fraca e que não vem nada bem nessa competição. Marcou apenas 3 gols e já tomou 9. Então um jogo com a tendência de ser bastante dominante pela Argentina. Então por isso, a Argentina para vencer, odd na casa de 1,55 é o nosso palpite para esse jogo. E passando para o último jogo do dia, Chile e Brasil, outro jogo das eliminatórias da América do Sul, onde a gente tem o Brasil em primeiro com 18 pontos e o Chile em sétimo com 6 pontos. Jogo que tem uma tendência de ser bem truncado, como foi na Copa América, mas um jogo com a tendência de gols. Até porque o Chile nos últimos 5 jogos, em 3 deles a equipe teve 2 gols ou mais. Já a equipe do Brasil nos últimos 5 jogos, em apenas 2 a equipe teve 2 gols ou mais. Mas nos últimos 3 jogos válidos por fases finais da Copa América. E sem falar que quando essas duas equipes se enfrentaram, nos últimos 5 jogos, em 3 tivemos 2 gols ou mais. Por isso, nosso palpite para esse jogo vai ser mais de 1.5 gols. A odd nesse momento está na casa de 1,41 e é um jogo que com 10 minutos essa odd já está batendo 1,50 e é mais um jogo que eu acredito que seja o momento da entrada. Quem quiser entrar com 1,40 também é uma cotação muito boa para o mercado de 1.5 gols. Mas a 1,50 eu acredito que deve ter mais vantagem. Até porque a gente está falando de um jogo que deve ser bem truncado, a seleção brasileira não vem totalmente completa, alguns jogadores da Premier League, alguns não, todos da Premier League não vieram para a seleção, não foram liberados e vai pegar um Chile, que precisa muito vencer, até porque hoje se encontra fora da zona de classificação para a próxima Copa do Mundo, precisa muito vencer, pega um Brasil que não vem tão com 100% que o Tite deseja e tirando por base o jogo que tivemos na Copa América é tendência de gols. O Brasil teve o Gabriel Jesus ali no começo do segundo tempo expulso, mas continuou sendo um jogo para gols, onde o Chile perdeu inúmeras chances e o Brasil, caso tivesse completo, poderia também ampliar o placar. Então por isso, acredito que deve ser um jogo para ao menos 2 gols na partida, até porque o Chile precisa muito vencer, precisa muito pontuar se ainda quer sonhar com a próxima Copa do Mundo e o Brasil precisa continuar fazendo seus pontos. Quem tá chegando agora, principalmente quem joga no Brasil, vai querer mostrar serviço para querer continuar sua vaga, para carimbar sua vaga à próxima Copa do Mundo. Na verdade, então, um jogo que tem uma tendência de ser muito movimentado, até porque são 2 boas seleções do cenário sul-americano, então a tendência de gols é a perspectiva para essa partida. Por isso, mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,50, ali com 10 minutos de jogo, é o nosso palpite para Chile e Brasil. Então foi isso, galera, esses foram os nossos 8 palpites para hoje, espero ter ajudado todos vocês. Compartilhe com os amigos, deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês vêm achando, os palpites de vocês e até agora. Fique agora com os bilhetes prontos e valeu!